Olá, para quem não me conhece, meu nome é Mara Gaia, eu sou sensitiva desde pequenininha. Eu estava falando com meus anjos como é que essas pessoas, essa nossa querida família, manda tanta energia maravilhosa para mim e para nossa grande família. Sabe o que eles me disseram? Bea, eles são todos nossos, eles são a nossa família, por isso que são todos assim. E eu disse, e mesmo, não tinha pensado nisso. Eu disse, mas que barbaridade, maravilha. Mas o que eu queria dizer que vocês são espetaculares e vocês sabem que são assim. Queria agradecer aos likes, o nosso canal, o nosso porque é meu e de vocês. Eu, pelo menos na minha cabeça, tenho bem definido isso. Está crescendo, nossa família está ficando muito grande, além daquilo que eu imaginava, tá certo? Eu vou falar hoje um pouquinho sobre Bolsonaro. Depois eu vou falar sobre Gilmar Mendes, tá? Bem, o que meu anjo, meu mestre falou? Que eles vão mandar Bolsonaro para casa. Não será assim de hoje para amanhã, tá certo? Mas vão mandá-lo para casa. E ele não, na saúde dele, ele não está nem melhor nem pior, como estava em casa. E o pessoal da Polícia Federal está cuidando dele a melhor maneira possível, né? Outra coisa, eles lá na Polícia Federal não estavam preparados para recebê-lo. Quando? Porque ele iria para Papuda. Quando receberam a ordem, eles tentaram deixar, vamos dizer, a sala ou o quarto a melhor maneira que eles puderam para recebê-lo. Porque eu já disse para vocês que lá tem muita gente que adora o nosso presidente, Bolsonaro. Nos comentários, lá atrás, muitas pessoas me perguntaram se Bolsonaro iria para Papuda. Eu fiz um vídeo onde o título que o menino que faz as edições colocou: Bolsonaro não será preso. Mas só que se você olhar o vídeo, diz o seguinte: porque Bolsonaro já estava preso em casa. E as pessoas me perguntaram, Bolsonaro vai para Papuda, Bolsonaro vai para Papuda, né? E eu disse, Bolsonaro não será preso na Papuda, porque ele já estava em casa preso. A segunda vez, novamente me perguntaram, porque o Alexandre de Moraes até mandou preparar a cela para ele na Papuda. Se lembram disso? O que eu falei? Bolsonaro não irá para a Papuda. Para onde ele foi? Para a Polícia Federal. É que muita gente me acusou que eu disse que Bolsonaro não seria preso. Só que ele já estava preso. É isso que eu quero colocar agora. Talvez a gente não tenha sido bem interpretado, ou eu não tenha sido muito clara, mas a certeza que eu tenho dentro de mim, se vocês olharem o vídeo, né, que era, ele não irá para Papuda, certo? O meu mestre disse, Bea, Bolsonaro gostaria de falar à nação. E antes de fazer esse vídeo, eu fui vendo com meu mestre e anotando o que Bolsonaro pensa ou sente ou por que ele está fazendo isso. Então eu coloquei aqui, como é muita coisa, eu não vou me lembrar, eu vou ler para vocês, tá certo? Porque não esqueçam que eu já tenho 68 anos e como o meu mestre está sempre aqui comigo, eu fico extremamente esquecida. Não vou conseguir lembrar de tudo.
Por isso, vocês me desculpem, mas eu vou ler, certo? Por que Bolsonaro não fugiu? Porque ele é patriota, ele ama nosso país, e para ele fugir, por exemplo, nos Estados Unidos, ele com uma vida boa e tranquila, e deixar os nossos patriotas do 8 de janeiro presos, ele não conseguiria viver. Então, ele preferiu ficar no país, sabendo de tudo que iria acontecer com ele, né? Mas pelo menos o coração dele está em paz, certo? Porque ele acha assim e pensa que ele não é um covarde, ele é um grande homem. Mesmo ele dentro da prisão, ele se sente um homem forte e poderoso. Sabe por quê? Porque, na verdade, a família fala para ele como está a situação aqui fora, o nosso sofrimento em função de tudo que está acontecendo a ele e aos nossos prisioneiros patriotas do 8 de janeiro. O maior orgulho dele é que tentaram simplesmente varrê-lo da nação, escondê-lo. E o que acontece? Isso é, gente, um orgulho, porque nós ainda continuamos com ele e estamos crescendo o número de patriotas em relação a ele. Isso aí é fantástico, né? O que mais dói hoje, assim, é ele não poder estar em casa com a família, porque ele tem todo o carinho, a atenção, na dedicação da família, mas para ele é um sossego no coração, porque ele está exatamente na mesma posição dos patriotas do 8 de janeiro. Ele sabe através dos parentes, da esposa, dos filhos, né, que o povo brasileiro chora e sofre em relação a ele. Mas é para se tranquilizarem, porque ele sempre pensa, nós somos muito mais fortes do que vocês pensam que são. É isso que tem na mente dele, que nós somos muito mais fortes. E ele também pensa que o saber esperar é a grande virtude dos sábios. Então, gente, isso meu mestre também disse para mim. Já disse para vocês que meu mestre não tem partido. Mas como eu também sofro, no sentido não tanto como muitas pessoas, porque meu mestre me tranquiliza. Era isso que eu queria dizer em relação ao Bolsonaro sobre a saúde, sobre a prisão, por que ele decidiu ficar no país, certo? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o Gilmar Mendes, né? Todo mundo sabe que ele tomou essa atitude para blindar o STF. Mas o STF ainda vai fazer algumas coisas. Mas vocês não se preocupem, tá? Porque, por hora, não tem ninguém que consiga frear esse STF. Não tem ninguém, tá? Mas virão gente de fora, que eu estou sempre dizendo a vocês, mesmo que não acreditem, virão pessoas de fora que vai
triturar essas pessoas, né. Outra coisa, eles estão tão apavorados, que eles estão com medo de serem assassinados. E eu vou fazer no próximo vídeo, será um assunto relacionado a isso, sobre Hugo Carvajal, tá certo? Muito obrigado por vocês serem o que são, para me darem todo esse apoio, de continuar fazendo, e eu simplesmente adoro vocês. Eu não sou de usar a palavra amo, mas eu meu coração é cheio de alegria por ter vocês na minha vida. Tenho atendido tantas pessoas maravilhosas, tento ajudá-las e fico preocupada com seus problemas, quero ajudá-las ao máximo. E obrigado por tudo, gente, pelos likes, pelos comentários, que sabem que leio todos, todos. Esses dias eu estava num lugar e ela perguntou: por que tu não larga esse seu lugar? Eu disse: porque agora eu tenho um tempinho e posso ler os comentários, né? Porque aonde eu tenho tempo, eu leio. E aí ela: mas são muitos? Eu disse: são mais de 1000. A pessoa ficou horrorizada. Eu disse: não, para mim é um prazer enorme, por saber o que as pessoas sentem. Eu sinto vocês. Por isso que eu digo, vocês são maravilhosos, têm um poder maior do que vocês sabem que têm. Um grande beijo na testinha e um abraço daqueles assim, apertado, como diz aquele de quebra-osso. Um beijo.